O seu passado não te condena. Você pode olhar para quem está do seu lado e falar: o seu passado não te condena. Pastor, não tem ninguém do lado, olha para trás, olha para frente, mas fala pelo menos para 2 pessoas. Não te condena. É mentira do diabo, ele gosta de fazer você acreditar que sim. Mas é mentira. Verso 8, capítulo 8, verso 1. Jesus, no entanto, deixa eu pegar o verso 53 do capítulo 7. Diz assim: e cada um foi para a sua casa. Capítulo 8, verso 1 diz: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. Deixa eu ir lendo com você e conversando um pouquinho. Todo mundo foi para cá, Jesus foi para o monte. Os jovens foram para o monte ontem, né? Que benção. Negócio doido, porque assim, a gente estava até falando aqui com o pastor Perso hoje cedo, falando, é Jesus, cara. Jesus precisou orar, Jesus precisou... Quem somos nós? Isso foi falado muito do Capacita aqui na sexta-feira. Se Jesus precisou orar, se Jesus precisou jejuar, quem somos nós na fila do pão? Para achar que com a nossa força nós vamos conseguir construir algo. Se Jesus precisou fazer um jejum de 40 dias, quem sou eu na fila do pão para achar que tenho direito a alguma coisa com os jejuns medíocres que faço? O capítulo 7, Jesus está conversando e é lindo. Tem a festa dos tabernáculos. Já começa uma perseguição a Jesus ali. Eles já querem parar o profeta que já estava começando a fazer os seus milagres e mostrando a que veio. Nisso tem a festa e Jesus valoriza tanto a festa que ele se camufla. Depois você lê o capítulo 7. Ele fala: eu preciso estar na festa, mas o pessoal vai me perseguir lá. Eles estavam armando para que Jesus fosse na festa e fosse pego na festa. Jesus fala: eu vou na festa mesmo assim, mas foi disfarçado, para que não vissem que era Jesus. É engraçado isso, para mim é engraçado. Jesus, ele meio que se camuflar e a palavra diz que ele estava na festa e ouviu que o pessoal estava tramando. Não, ele não veio, ele veio, e ele ouviu uma conversa lá dentro da festa. Eu entendo que às vezes tem situações na nossa vida que parece que Deus não está, mas Ele está. Isso serve para glória a Deus, e isso serve para misericórdia. Porque pode ter aquele ponto: ai, se Deus estivesse aqui, meu Deus, eu estou aqui, parece que Deus não está me vendo. Aí Deus, quando você recebe a palavra, não, Deus está, glória a Deus. Agora, quando a gente vive a vida como se Deus não estivesse, aí de repente vem a notícia: ó, Deus está, aí é preocupante. Jesus conversa, acontece tudo lindo, as coisas lá no capítulo 7, autoridades ainda não creem em Jesus, muitos não creem até hoje, e acaba a conversa, a palavra fala: vai cada um para a sua casa, e Jesus foi para o monte. Saúde, Antenor. Acaba, vai cada um para a sua casa, e Jesus foi para o monte. O povo foi dormir, foi descansar, e o Jesus, 100% Deus e 100% homem, fala: vou para o monte orar. Entenda uma coisa, a carne de Jesus também cansava. Entenda uma coisa, Jesus também tinha sono. Entenda uma coisa, Jesus também tinha fome. Entenda uma coisa, Jesus tinha todas as paixões e fraquezas que nós aqui temos. Senão não faria sentido ele vir em forma de homem, era só vir em forma de um Deus aí espiritual e acabou. Então ele tinha tudo isso que ele fazia era para mostrar para nós que é possível sim.
Aí o verso 1 fala, então, Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. A minha versão diz, no verso 2, de madrugada. A maior parte das versões diz, logo pela manhã. Voltou novamente para o templo. Então, olha a agenda de Jesus. Está conversando com as autoridades. Ficou tarde, acabou o tempo da conversa, vai todo mundo embora. Jesus poderia ir para casa descansar, falar, vou para o monte falar com meu pai. Amanheceu o dia, falando, Jesus, vamos lá, um tempo integral na obra. Passou a noite falando com o pai, então agora o povo vai trabalhar e ele vai dormir. Não, ele volta para o templo. O povo acorda, vai para o templo, Jesus desce do monte e vai para o templo também. O povo dormiu, o povo descansou, Jesus passou a noite em claro com seu pai. E agora ele volta para o templo de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. É a agenda de Jesus. O povo se reúne em volta de Jesus, por quê? Porque ele era o mestre. Havia sabedoria e poder nas suas palavras. Não era conforto, mas era confronto, mas o confronto, quando vem de Deus, não nos expulsa, ele nos atrai. Jesus, ele vai para o templo e a multidão já começa a se aglomerar em volta dele para ouvir. E aí, vamos lá, eu gosto de entrar um pouco na história, por isso que eu gosto de às vezes estudar um pouco cultura judaica, essas coisas. Porque foi escrito por esse povo a Bíblia, então nós precisamos entender o que está querendo dizer. Olha que interessante. E Jesus, assentado, os ensinava. Como que era? Eu fui dar uma pesquisada. Jesus estava cansado, porque vamos ser sinceros. Se eu puxar uma cadeira e sentar aqui e começar a pregar para você sentado, você vai se escandalizar? Talvez, se tiver algo, uma atitude que justifique, não. Falar, estou com o pé engessado, a perna engessada, estou com o pé machucado. Ou vou sentar para mostrar uma ilustração para a igreja, isso vai estar tudo certo. Agora, do nada, o pregador pegar uma cadeira, tem um pregador aí que faz isso e é criticado um monte. Não estou aqui para defender ele, mas estou para usar como exemplo, porque quando vão usar exemplo, nem para ficar em pé para pregar ele fica. Não sei se você já foi uma dessas pessoas que falaram isso. Só que na cultura era ao contrário. Por quê? Porque Jesus, eu fui perguntar para o Google, tá? Sentado na onde? Porque no templo não tinha cadeiras como hoje. Então Jesus não pegou uma cadeira para sentar. Não se sabe aonde sentou. Se o texto não diz, não se sabe onde sentou. Mas acredita-se que seja alguma coisa da estrutura do templo. O quê? Uma escada, alguma coisa, aqui nós temos o púlpito, mas como se estivesse aqui, ó. Ou então aqui, ó, caixa de som, senta aqui para ensinar. E está Jesus sentadinho ensinando. O povo em pé à sua volta. Deu uma vontade de voltar para essa cultura, Deltão? O pregador fica 1 hora em pé, pulando, gritando e correndo, e a igreja fica 1 hora sentada. Dá vontade, pastor Edivaldo, voltar para essa cultura. A igreja fica em pé, e o pregador senta e começa a ensinar. É a forma da cultura, e o povo em volta de Jesus. E Jesus ensinando. Não demorou muito para Jesus ensinar, não demorou muito nesse ensinamento que o povo começa a vir atrás de Jesus com um problema. Porque aonde Jesus está, tem problema. Ô pastor, o povo leva. Onde Jesus está o povo. Onde está o povo tem problema. O problema não é Jesus. O problema é o povo. Jesus soluciona os problemas. Então Jesus, ele estava sentado ensinando. E aí chega o verso 3, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Jesus está ensinando. De repente vem os escribas e fariseus,
trazendo uma mulher que foi pega em ato de adultério em flagrante. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Não é eu acho, me disseram os principais, e segundo a lei, o primeiro que atirasse a pedra teria que ser quem pegou em flagrante. Como que diz a lei? A lei diz assim, ó: se eu encontrei e eu levei na hora de apedrejar, porque a lei permite apedrejar, seria eu o responsável de atirar a primeira pedra. Depois a multidão que acreditou na minha palavra poderia apedrejá-lo até a morte. Porque a multidão não pegou em flagrante, quem pegou em flagrante foi eu. E quando eu digo vou dar a primeira pedrada, eu estou afirmando, eu vi e sei do que estou falando. A grande questão é, pegam essa mulher e deixam ela em pé. Jesus está sentado, o povo, você tem que imaginar, entrar na história comigo, Jesus está sentado, o povo está em pé, ouvindo os ensinamentos, ensinamento esse que é interrompido, tipo que nem a Roberta estava tentando fazer, interrompido, no meio do ensinamento de Jesus. Eu falo, Roberta é amiga nossa da casa aqui, tá? Não precisa se escandalizar não, que ela é amiga nossa aqui, às vezes visitante e tal, para ficar sossegada, tá? A gente conhece a Roberta. Mas é surpreendido pelo fato de que encontrou alguém em pecado. E o que se deve fazer quando encontra alguém em pecado? Coloca para mim na tela, fazendo favor, quem que está aí, o Diogo? Levíticos, capítulo 20, verso 10. Levítico, capítulo 20, verso 10. Vamos entender esse texto. Diz assim: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Lei. A lei é, se o homem for pego em adultério com a mulher do seu amigo, com a mulher de outro homem, vai ser morto. O homem e a mulher. Confirmação dessa lei, Deuteronômio capítulo 22. Verso de número 22 ao 24, Deuteronômio 22, verso de número 22 ao 24, é a mesma lei, a mesma forma, fala, se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido, ambos devem ser mortos, o homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim vocês eliminarão o mal de Israel. 23, se uma moça virgem tiver casamento contratado, ou seja, uma noiva, ainda não casou, mas é uma noiva, e outro homem a encontrar na cidade e tiver relações com ela, verso 24, vocês devem trazer ambos ao portão daquela cidade e apedrejá-los até que morram. A moça, porque não gritou por socorro estando na cidade, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Isso é a lei, que eles estão cobrando uma resposta de Jesus. Jesus, ó, a lei fala que é para matar. Só que vamos lá, se foi pego num ato de adultério, se foi pego no flagrante, significa que pegou a mulher e o homem. Não tem como você pegar em flagrante uma pessoa em adultério sozinha. Não existe. Como que você garante que a pessoa estava adulterando? Eu peguei em flagrante, mas ela estava sozinha. É mentira do acusador. Se ela realmente estivesse... Agora chega diante de Jesus só a mulher. Cadê o homem? Eles trazem a mulher e o intuito é humilhá-la. O objetivo principal não é nem a mulher, é provar Jesus. Mas o fato de pegar uma mulher que foi pega em flagrante, em pecado, em adultério, e colocar de pé na frente de todo mundo, e tentar formar ali uma espécie de tribunal, imagina o constrangimento da mulher. Muitos de nós podemos olhar com o nosso crente santarrão que somos e falar, mas ela errou, ela mereceu. Interessante você observar, o homem, não sei se fugiu, se deu no pé,
Se o povo estava apenas querendo provar Jesus, o fato às vezes não era nem culpar apenas uma mulher, mas é que eles queriam pegar Jesus, nem que para isso precisasse pegar uma mulher. Queriam que Jesus se enrolasse nas suas palavras e na sua fala, provando Jesus, nem que para isso precisasse humilhar. Mas uma coisa eu entendo aqui: o pecado, o diabo, ele sabe levar o ser humano ao pecado. Por quê? Porque o principal, eu estava meditando nessa palavra e entendendo, e o Espírito Santo iluminando o meu coração. Eu vi que o principal esforço do diabo é fazer o ser humano acreditar que o pecado que está cometendo, ou que está prestes a cometer, nunca ninguém ficará sabendo. Acreditando nisso, eu já bati 2 vezes o microfone hoje aqui. Acreditando nisso, a pessoa tem mais coragem para se entregar ao pecado. O diabo abre a mente e vai criando situações e mostrando que dá para manter escondido. A pessoa fica inteligente, fica mestre na atitude de esconder o que está fazendo, de criar caminhos em que os pais não ficam sabendo, em que a esposa, o esposo não fique sabendo, em que o líder não fique sabendo, e vai continuando a vida como se não estivesse fazendo nada. O diabo ajuda a esconder pecado. Ou você acha que é Deus que está te ajudando a esconder pecado? Você acha que é Deus que está criando um caminho para viver uma vida de pecado sem precisar expor? É Deus que está ajudando a pecar, sério? O diabo cria situações e vai levar, mas por quê? Para na hora que chegar no ponto aonde não tem mais para onde fugir, expor e levar a vergonha. E aí carregar um trauma, uma culpa, carregar algo pesado, de que um sentimento de que é podre, de que não é merecedor de nada e realmente não somos, criar um sentimento em nós depressivo, colocando em nós situações, em situações que não tem mais como fugir. Aí expõe, porque na hora que o diabo quer expor o pecado, ele quer expor para parar o seu ministério. Na hora que o diabo quer expor o pecado, ele quer expor para arrebentar com o seu casamento. Na hora do diabo expor o pecado, ele quer expor para fazer a sua família ser envergonhada. Enquanto isso não acontece, caso o pecado seja exposto, ele vai alimentando, ele vai ensinando, e olha onde está sendo conduzido, ele vai ensinando o quê? Limpar histórico de celular, limpar histórico de computador. Ele vai ensinando, tirar todas aquilo que faz alguém olhar e desconfiar de uma atitude. Ele vai dando sabedoria, estratégia, e vai ajudando a eliminar tudo. Por quê? Porque se expor agora, o estrago ainda não é tão grande. Se expor agora, não acontece muita coisa. Então espera o quê? Exercer um cargo de confiança, onde tem muita gente olhando para você, onde tem uma família olhando para você, onde tem pessoas que te admiram e te respeitam, e o diabo vai dando trela, e a gente pensando que está dando certo, e Deus está provando tudo o que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu estou fazendo, e mesmo assim está dando certo. Deixa eu te falar, o diabo está ajudando. Chega num ponto que pegou em flagrante. Agora é o quê? Agora é casamento destruído. Os ensinamentos desse mestre aí, ele vai se enrolar agora. Agora é hora de expor. Aí o diabo vem e mostra a sua cara, mostra a sua face, e expõe tudo o que está acontecendo. No que expõe, aí o constrangimento bate. E a grande questão, eu sempre falo isso: o céu não é para perfeitos, porque senão ninguém entraria lá. O céu não é para pessoas que nunca pecaram, porque senão ninguém entraria lá, ficaria só Deus e os anjos.
O céu é para pessoas arrependidas. A grande questão é o que fazer após um momento de erro. O que fazer após um deslize? O que fazer após um fracasso? A mulher se torna vulnerável, os homens pegam ela, os fariseus, os escribas, trazem até Jesus no intuito de atingir Jesus, e para isso tem uma mulher agora sendo humilhada. Ela está em pé, e está todo mundo falando sobre ela, e ela não abre a boca. Ela não vai se justificar, mas também o cara ficava dando em cima de mim. Você não ouve isso. Ela não vai ficar justificando, Jesus, mas também o meu marido em casa ficava ausente. Não tem nada, ela está quietinha ali, humilhada, envergonhada. E todo mundo falando sobre ela. Chega diante de Jesus e fala, a lei de Moisés, Moisés mandou matar. E o que o Senhor vai mandar a gente fazer? Deixa eu te falar um detalhe. No natural, para cumprir a lei, era necessário levar para Jesus? Quem crê que era? No natural, tá? Não estou falando do âmbito espiritual. Na época de Jesus, pegou em alguém adultério, levava todo mundo para Jesus resolver os casos de adultério? Não. Poderia resolver sem ter consultado Jesus. Afinal, era assim que funcionava. Mas o diabo está querendo criar uma estratégia, uma situação para atingir duas situações. O quê? Envergonhar o pecador e deixar Jesus sem palavra. Eu não subestimo o diabo, mas tem hora que ele dá umas beiçadas. Porque como que vai querer acusar alguém levando para Jesus? Seja sincero comigo. Quem em sã consciência, Rafão, vai querer pegar um pecador, acusar o pecador e levar para Jesus? Agora o Senhor condena, achando que Jesus realmente condenaria. O diabo conhecia Jesus, Deltão, melhor do que nós conhecemos. Pega a mulher e leva para Jesus, os homens pegam e levam para Jesus, o diabo está achando, estou acabando com o casamento, estou acabando com a autoestima, estou acabando com uma vida, e estou acabando com o ministério desse profeta que surgiu aí. E Deus está falando, deixa eles pensar que está acabando com tudo, porque na verdade estão sendo instrumentos de Deus, para levar um pecador até ao ato de rendição. Ei, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós olhamos ali, a mulher estava envergonhada, e pensa comigo, quando nós pecamos, a nossa atitude normal é o quê? Nos afastarmos de Deus. O pecado, a Bíblia fala isso, o pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus. Então quanto mais eu peco, mais longe de Deus eu estou. E vamos ser sinceros, depois de um pecado, é difícil dobrar o joelho e orar como se nada tivesse acontecido. É difícil você continuar servindo, adorando como se nada tivesse acontecido. Um peso na consciência vem e vai nos afastando, e o diabo ali não precisaria mais fazer nada, porque o próprio pecado vai me afastando de Deus. O diabo ali usou os escribas e os fariseus como servos de Deus para pegar uma mulher que estava no pecado e sendo conduzida para longe de Deus, e trouxeram ela forçada na frente de Deus. O que acontece? A perseguição, os acusadores daquela mulher levaram ela até Deus. Deixa eu te falar uma coisa, saia desse culto e comece a ser grato por pessoas que perseguem a sua vida. Saia desse culto e comece a ser grato por pessoas que são pedra de tropeço na sua vida, pedra no seu calçado, sabe? Aqui você vai pôr o tênis, tem aquela pedrinha no tênis, sabe? Aquela pessoa que você vai andando, pisando em espinho, pisando em ovos, você tem que ficar ligeiro. Comece a ser grato, por quê? Porque são pessoas que, se não fossem elas, nós nunca estaríamos indo até Jesus. Porque o pecado teria nos afastado, e Deus usa essas pessoas que vêm fantasiado de perseguição. O diabo achando que está dominando as pessoas, na verdade o diabo está simplesmente cumprindo o propósito de Deus, de pegar essas pessoas que estavam lá no pecado e trazer na frente de Deus, e falar, agora o Senhor resolve. Deus olha e fala, deixa comigo que eu resolvo.
deixa comigo. Trouxe no lugar certo. Porque se ela estivesse longe, não daria. Jesus, ele está lá sentado, lembra ali? Deixa eu sentar aqui. Você já entendeu que não é cadeira, né? Essa aqui também não é uma cadeira. Vamos lá. Jesus está sentado, chega os acusadores. Ó, o que fala no verso? Vamos lá, para ler certinho. Verso 4, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Verso 5, na lei Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Aí o verso 6 explica o porquê, ó. Eles diziam isso tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com um dedo. Jesus está sentado, e aí eu entendo que, nós vimos no verso 2 que ele estava no templo. Ou seja, o templo, não, você vai imaginando, e é óbvio. Se ele abaixa para o chão e escreve na terra, o templo não tinha um contrapiso desse. Era chão de terra. Está dentro do templo, e ele abaixa e escreve na terra. Então o chão é de terra, óbvio. Pelo menos naquele pedaço. Vão quebrar as pernas de Jesus, a ideia, na gíria, tá? Não quebrar literalmente. Jesus, foi pegar em ato de adultério. Jesus está ensinando, foi interrompido o assunto de Jesus. Eu não sei se Jesus distraía fácil que nem eu. Qualquer movimento fora do normal, para eu me concentrar de novo, e Jesus para. Não fala que Jesus olhou para os homens, nem para a mulher. Ele abaixa e começa a escrever no chão. O que estava escrevendo? Não sei. A Bíblia não fala e eu não posso inventar. Fala que estava escrevendo. Imagino eu, tá? Aí é a imaginação minha. Que ele poderia estar escrevendo o nome dos pecados dos outros. Tá? Mas é a imaginação minha, tá bom? Como assim? Estão falando do adultério, mas tem um mentiroso ali. Imagino eu, tá? Jesus lá, mentiroso. Ah, mas no meio do que está acusando do adultério, tem um ladrão. Imagino eu, Jesus podendo escrever assim, ó, ladrão. Porque imagina os homens, tipo assim, eu estou acusando a mulher do adultério, mas eu sou mentiroso. E dele escreveu mentira, esse cara me conhece. Não, mas ó, eu roubei, mas eu estou falando do adultério, porque o meu pecado não foi pego em flagrante. A grande diferença é que alguns é exposto, pego em flagrante, outros não. Então imagina o homem olhando e falei, ixi, ladrão, será que ele sabe de mim? Será que se eu continuar falando, ele vai falar alguma coisa de mim? Não sei. Mas não fala o que Jesus está escrevendo. Eu imagino essas coisas que eu gosto de dar uma viajada. Mas Jesus está escrevendo e não responde. Jesus não olha para o povo, para os acusadores. Jesus não olha para a mulher. Jesus ignora e começa a escrever no chão. Os homens insistem e falam, mas Jesus, fala alguma coisa, nós trouxemos vocês aqui. Aí Jesus, pela primeira vez, ele se levanta. Ele está sentado desde o começo. Ele estava, antes dos homens chegar, já ensinando sentado. Os homens começaram a acusar, ele se abaixou ainda mais. Na hora que os homens insistem, fala, Jesus, fala alguma coisa. Jesus se levanta, olha para os homens, mas não olha para, é a primeira vez que Jesus se levanta no texto, ele vai se levantar duas vezes. A primeira vez Jesus se levanta, olha para os homens e fala assim, aquele dentre vós, que não tiver pecado. É por isso que eu acho que ele estava escrevendo o nome dos pecados no chão, tipo assim, ó, não é só adultério não, viu? Idolatria. Tipo assim, ó, aquele que passa pelas 613 leis de Moisés, seja o primeiro a atirar a pedra. Ou seja, aquele que pegou no ato de adultério, lembra que era o primeiro na tradição? Se o que pegou no ato não atirar a pedra primeiro, os outros não têm o direito de atirar.
aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E Jesus senta de novo, e volta a escrever no chão. Ele está tipo assim, antes de escrever no chão, ele está olhando para o povo. Eu gostei de pregar assim, gente, vou começar a pregar assim. Ele está olhando para o povo, mas na hora do embate, tem uma mulher humilhada na frente dele. E tudo que uma pessoa, quando está em estado de humilhação, quer é que ninguém o veja. Você quer entrar num lugar e sair, passar despercebido. Quando você sabe que você errou e todo mundo está sabendo, tudo que você quer é passar despercebido, ninguém notar. Nem Jesus olha com o olhar para ela não se sentir acusada naquele momento. Ele se levanta para calar os acusadores da mulher, mas a conversa está entre Jesus, os escribas e os fariseus, e a mulher está ali olhando tudo, e cabeça da mulher. A cabeça da mulher vai, poxa, mas eu estou aqui. Estão falando de mim, eu errei, tudo bem. Estão falando de mim, mas e aí? Não tenho direito à palavra. A cabeça dela, mas quem é esse mestre que o povo trouxe? Jesus escrevendo no chão pela segunda vez, ele levanta a cabeça daqui a pouco, e os homens tinham deixado as suas pedras um a um, e foi cada um seguindo o seu destino. Sabe, meus irmãos, eu já concluo essa palavra, mas nós precisamos olhar um pouco os textos da Bíblia. E sempre que nós pegamos, nós temos a tendência de nos compararmos ao personagem principal do texto. Não o Jesus, mas a mulher. Só que tem mais personagens no texto. Tem escriba, tem fariseu, tem pessoas que estão acusando. Porque se tem alguém sofrendo humilhação, é porque tem alguém humilhando. Aí na nossa cabeça crente está sofrendo humilhação de não crente. E nem sempre. Servo de Deus está sofrendo humilhação de não servo, nem sempre. Ali eram os religiosos. Eu não sei aonde a gente se encaixa na história. Eu não sei aonde você pode olhar e falar, eu me encaixo nisso. Mas verdade é, se Deus preparou essa palavra para essa noite, ela tem endereço. Tem pessoas que Deus está se levantando para tirar de nós o espírito da soberba, da arrogância, de achar de que porque eu vou, eu sou melhor, de achar de que porque eu faço, eu sou melhor, de que porque eu oro, eu sou alguma coisa. Deus está falando, calma, calma. Ninguém tem o direito, porque nós só podemos falar se nós formos perfeitos. E quem é perfeito aqui para levantar a mão, ficar em pé e falar, eu posso? Ninguém tem o direito de pegar e acusar. O que Deus nos chamou é para amar, para pregar a palavra. Palavra não se muda, o que é pecado na Bíblia continua sendo pecado, o que é errado na Bíblia continua sendo errado, mas nosso compromisso é pregar. Eu falo que é errado, se você quer continuar errando, o problema é seu. Se eu que prego quero continuar errando, o problema é meu. Nós precisamos entender, nós estamos aqui como servos do Senhor para anunciar, não acusar. É diferente anunciar, acusar o pecado, mas mostrar ao pecador que tem um Jesus aí. Que tem um Jesus que poderia olhar para ela e falar, agora eu te dou uma pedrada. É uma palavra simples, mas o Senhor tem nos chamado a trazer essa realidade. Ele levanta, olha para a mulher e fala, cadê os seus acusadores? Ela olha e fala, sobrou nenhum. E sabe o que eu acho triste? Porque talvez, eu não sei se eu viajo demais nas histórias, gente, mas todo mundo saiu dali com um senso de acusação pelo seu pecado, você concorda comigo?
Senão eu teria tacado a pedra. Se eu fui com vontade de tacar a pedra, e não tem nenhum pecado que me acuse, eu taco a pedra, ele me autorizou. Eu poderia ir olhar ali, e talvez eu, Diego, olhando a situação, sabe o que eu talvez faria, Deltão? É difícil falar não estando lá, né? Sabendo a história como já foi, mas talvez eu ficaria meio de longe, falando, vamos ver o que ele vai fazer com essa mulher aí. Porque agora eu estou com um pecado me acusando aqui. Eu estou com a minha consciência que não, e até eu cheguei aqui com a consciência tranquila, ele fez o favor de mexer na minha consciência, e agora a minha consciência não está mais tranquila, e agora eu quero ver o que ele vai fazer com essa mulher, porque dependendo do que ele fizer com ela, eu quero também. Entende? Mas não, a acusação veio tão grande, e o senso crítico religioso é tão grande, que fala, se eu não posso tacar pedra nela, eu também não quero ficar perto dele. Se eu não posso agir no meu instinto, na minha vontade, naquilo que está fervendo dentro de mim, eu também não quero saber desse homem não. E vou seguir meu caminho. E foi todo mundo deixando as pedras indo embora, deixando as pedras indo embora, deixando as pedras indo embora. Na hora que Jesus levanta, olha para a mulher, ele se levanta a segunda vez. A primeira vez foi para falar, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Na segunda vez ele vai perguntar para a mulher, fala, mulher, onde estão os seus acusadores? A mulher responde, não sobrou nenhum. Quantas vezes estamos diante de Jesus, tendo oportunidades de confessar nossos pecados, tendo oportunidades de olhar para a nossa vida e expor diante dele tudo aquilo que nós fizemos, para que o passado nosso pare de nos condenar. E nós olhamos, conversamos com Jesus, ouvimos o que Jesus fala e nos levantamos e vamos embora e continuamos na mesma vida. Continua na mesma, passou diante de Jesus, foi exortado por Jesus, mas Jesus não mandou ninguém embora. Se você vê a história, só sobrou a mulher, mas Jesus não mandou ninguém embora, foi porque quis. E sabe o que é interessante? Que no evangelho moderno de 2025, o que a gente aprende, Deltão? Jesus, talvez se fosse Jesus no nosso jeito que a gente prega hoje, ele se levanta ali, não, vem aqui, ó, tem solução para você também, não, ó, vem aqui, me dá uma oportunidade, eu vou pregar para você, sua vida vai ser transformada. Jesus deixou todo mundo ir, ficou correndo atrás de ninguém não. Ele não abandonou ninguém, ele não mandou ninguém embora, mas a decisão é individual. Está diante de Jesus com a oportunidade de confessar seu erro, de mudar de vida, de procurar uma solução. Mas se eu não posso fazer o que eu quero, também aqui eu não fico, vou seguir meu caminho. E agora tem Jesus olhando para a mulher. Jesus foi olhar para a mulher no final da história, cara. Sabe? Mimizento do jeito que a gente é hoje. Se eu me enquadro no caso da mulher, talvez eu já teria ido embora no meio da história. Os acusadores já foi, esse cara aí nem olhou para mim. Esse cara, com todo respeito, eu estou falando no pensamento da mulher, pelo amor de Deus. Tá bom? Mas vamos melhorar, esse homem aí. Nem olhou para mim. Os acusadores já foi embora. O homem declarou a sentença, mas nem olhou para mim. Vou vazar também. Eu estou a história toda aqui, e é um me acusando, um tentando me matar, ele fala alguma coisa, mas ele mesmo não olhou para mim, não se importa comigo. Você quer saber? Vou seguir meu caminho. Quem sabe, voltar para o homem. Quem sabe, voltar para a mesma prática. Mas Jesus se levanta e foi todo mundo embora, mas alguém que está precisando da misericórdia decide ficar. Alguém que reconhece a autoridade em Cristo para perdoar os seus pecados, decide ficar. E ela olha, Jesus pergunta, cadê seus acusadores? Foi todo mundo embora. Jesus responde, nem eu também te condeno. Porque vamos ser sinceros, para cumprir a lei, Jesus poderia pegar uma pedra e tacar. Ele obedeceu a 613 leis, fez até a lei.
Mas quando Jesus se levanta pela segunda vez, é para dar uma nova oportunidade. A grande questão, Jesus se levanta a primeira vez para dar oportunidade para aqueles homens. E a segunda vez para dar uma nova oportunidade para aquela mulher. Só que Jesus declara, porque evangelho é o que eu falei, pecado não deixa de ser pecado. Ele olha e fala, verso 11, ela respondeu, ninguém, Senhor. Verso 10, levantando-se Jesus, perguntou a ela, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Eu não sei que trauma você carrega do passado. Finaliza aqui, se o louvor puder subir. Eu não sei o que te acorrenta no passado. Eu não sei o que te segura preso e você olha e fala, minha vida já era para ter avançado muito e eu continuo preso a isso. A grande questão é, seja o que for, porque muitas vezes nós podemos olhar para isso e falar, não Deus, eu já pedi perdão pelos meus pecados. Eu já me arrependi. Só que muitas vezes nós podemos ter uma mágoa de alguém. Uma ferida que ficou aberta, cicatrizou, que talvez não cicatrizou. Eu falei aqui esses dias orando pelas crianças, que o que mais me assustou a partir do momento que eu comecei a pastorear uma igreja, é conversar com adultos, que sofreram abusos na sua infância, e que passou o tempo, cresceu, fez família, serve a Deus, mas ainda carregam essas feridas. Na ocasião eu falei preocupado com as crianças, por quê? Porque as crianças não falam, e o meu medo é, será que essas crianças que nós temos acesso, quando chegar a ser adulto, também vai estar procurando um pastor, alguém para pedir ajuda? E ali eu conversando com a mulher do projeto, ela falou, meu pastor, é mais de 80% que acontece isso, da estatística. E carregam traumas de abusos, quem sabe sexual, quem sabe traumas de abuso, abusos verbais, agressões, traumas de você ter conseguido ser uma pessoa melhor, mas num determinado momento da sua vida, deu brecha para o diabo, e o diabo usou você e fez coisas que você mesmo tem vergonha até de quem sabe testemunhar. E o tempo passa, o tempo segue, e fala, não, eu estou servindo a Deus, eu estou pregando, eu estou cantando, eu estou sendo obreiro, eu estou fazendo tudo o que precisa na igreja, mas quando põe a cabeça no travesseiro, de tempo em tempo, vem um acusador falar, existem traumas do seu passado, que ainda está te condenando. O Senhor Jesus te trouxe aqui hoje para falar, a partir de hoje, o seu passado deixa de te condenar. Tem libertação para a sua vida essa noite. Eu quero que você se coloque em pé neste momento. Feche os seus olhos. Eu não sei o que você carrega, sabe? Estou voando um tempo, de repente na hora que eu vejo eu estou me arrastando de novo. Parece que tem feridas sangrando, que ao mesmo tempo que eu estou me fortalecendo, daqui a pouco mina as minhas forças. E Jesus está falando, eu não te condeno. Seu passado está te condenando. Se Jesus não está condenando, quem é seu passado para querer falar alguma coisa? A grande questão é o que eu vou fazer daqui para frente. Porque Jesus fala para a mulher, seu passado não está te condenando mais, vai e não peques mais. Agora, se continuar na vida de pecado, aí a palavra de Jesus já não tem mais sentido na vida dele. Feche seus olhos. Pastor, eu preciso de ajuda, pastor. Eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Eu sei que eu preciso liberar esse passado meu. Eu sofri
ou eu errei, erraram comigo, não sei, mas eu sinto que tem coisas que me traumatizaram e hoje eu vivo essa luta. Parece que eu estou bem, mas isso continua me acusando, continua trazendo a minha memória, e muitas vezes épocas que eu estou bem, eu vejo que eu abaixo o meu ritmo, porque eu não me sinto limpo, porque eu não me sinto correto, porque eu não me sinto forte suficiente para continuar a caminhada. Eu quero orar pela sua vida. O Senhor Jesus se levanta hoje. Imagine Jesus de pé diante de você, primeiro para repreender os acusadores, e a segunda vez é para te dar uma nova oportunidade. Essa nova oportunidade não é para a pessoa que está desviada e quer voltar para a igreja, para os caminhos do Senhor. Essa nova oportunidade pode ser para pessoas que estão trabalhando, está bem, está vivendo, mas sente que precisa dessa força que vem de Deus, dessa palavra que vem de Deus, dizendo: eu também não te condeno, dizendo: eu te dou força, dizendo: eu estanco hoje esse sangramento, eu estanco hoje essa ferida. Se você está aqui, essa palavra falou com você, e você quer ajuda e oração, eu quero te convidar a ter coragem de sair do seu lugar e dar um passo aqui na frente. Enquanto o louvor canta, nós vamos orar por você. Os pastores, os obreiros, os líderes estarão orando. Pastor, mas eu sou pastor, mas eu quero ir aí para frente. Pastor, mas eu sou líder e eu quero ir para frente. Vem. O louvor vai adorar e você vai vir, e nós vamos orar. E hoje o Senhor está de pé diante de você, repreendendo o acusador. Muitas vezes o acusador não é uma pessoa, é uma voz na sua consciência. Pessoas talvez já te perdoaram, Deus já te perdoou e você não se perdoa. Pessoas já passou, já foi, as pessoas estão bem, mas você não consegue liberar perdão para você mesmo, e o diabo fica usando essas setas.